Pessoas! Good morning, Vietnam! Bem-vindos, senhores. Muito bom estar aqui entre vocês novamente. Estamos começando mais um Entre o Caos e a Balbúrdia. Entre o Caos e a Balbúrdia, Jazz Podcast. E no episódio de hoje, Jazz... Nós estamos começando mais Entre o Caos e a Balbúrdia, com os rumores da semana, do mundo da cultura, aqui numa análise profunda, sem medo e sem sensacionalismo, mas com muita opinião. E no episódio de hoje, Jazz, uma missão impossível. Profunda, defina essa profundidade aí que eu quero saber, cara. You're gonna need a bigger boat. Você defina, Bogunda. Estamos aqui com o nosso designer com camisetas de bom gosto. Designer que Camisa adora não, usar hoje é blusa, camisetas cara. de blusa de bom gosto. Eu Um não designer sei. que queria ser jogador de futebol, mas não tinha habilidade Isso, necessária. cara. Boguno. Queria ser muita coisa. Ainda bem que eu tenho amigos que me incentivam bastante, cara. Então, persiga seus sonhos. Estamos aqui com Bruninho Baruta, diretamente da cidade de... Ninguém sabe. No Paraná. Bruninho, conta aí pra gente como é que está sendo essa sua vida aí de editor, fitness e gato. Caraca, editor, você colocou a coisa que eu mais odeio em primeiro. É isso aí. Caramba, Aqui a gente enfrenta a realidade, cara. Isso, É, cara. exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Cara, tá tudo tranquilo, sereno, de boaça. Bruninho que tá com o filme do Missão Impossível mais fresco na cabeça. Foi o último a assistir, assistiu ainda há pouco, faz 2 horas. E estamos aqui com o nosso querido mestre, mentor e Nossa, nosso guia, nem sempre pra luz, Leandro Lima. Nem sempre pelo tá menos no luz. final você acertou, né, cara? É, cara, olha lá. aí, Olá, ó. Se novamente. liguem. Mais um dia, dessa vez, com o nosso, como o Guedolino gosta de chamar ele, nossa gazela saltitante. Assistiu o filme, ele corre bastante, continua correndo. Ele corre mais nesse filme que todos os outros, cara. Ele não deixa, né, a gente esperando. Ele vai lá e corre. Né, eu tenho até uma analogia, cara. Vou aproveitar e já vou soltar minha analogia aqui no começo do programa, cara. O Tom Cruise é praticamente, cara, o Forrest Gump My mom always said. do mundo da espionagem, cara. Eu sei que você ia falar o Forrest Gump de Veneza, cara. Não, do mundo da espionagem. Mas então eu corto aqui diretamente para a nossa sinopse do programa de hoje. Ele está recheado. Vamos falar na balbúrdia da semana. Vamos comentar um pouco sobre o lançamento do filme Oppenheimer. Eu estou muito empolgado para assistir esse filme, inclusive. Eu também. De quem que é esse filme aí? Todos nós. De quem que é esse filme aí, só pra pessoa ficar sabendo? Do nosso querido Christopher Nolan. Simplesmente o cara que é o mago da grande tela, entendeu? Vocês viram a qualidade que ele... Tem cinemas que não suportaram a qualidade do filme dele. Poucos cinemas no mundo vão exibir o filme como ele foi originalmente concebido. Parece que são apenas 30 e tantas salas no mundo inteiro que têm a capacidade de exibir ele no IMAX de 70mm. Né? Exatamente, de verdade, Da maneira como foi filmado, da maneira como Christopher Nolan realmente gostaria que ele fosse exibido. No Deep Dive dessa semana, vamos falar um pouquinho sobre por que existem tantos filmes hoje em dia que têm uma imensa dificuldade na hora de apresentar a resolução da sua história. Isso é um problema recorrente, inclusive, gente. Segue, inclusive. Ontem eu ouvi uma frase do Buguno. Buguno, repita a frase que você falou no carro pra mim quando estávamos voltando do cinema ontem sobre filmes que não têm história. Caramba, eu não tenho a menor ideia do que você tá falando. Caraca, cara, então vai pensando aí, vai tentando lembrar aí dos roteiros, dos filmes que não tem roteiro, lembra? Assim como o Leandro, cara, eu não lembro de 95% das coisas que eu falo, cara. Então eu sou uma eterna dog, cara. Eu continuo a vou deixar pra nadar. lá. A frase Continue a era muito nadar. boa. Infelizmente. E por que ideias sensacionais acabam sendo tão mal desenvolvidas que enterram projetos inteiros em uma cova de desinteresse? Essa pauta está toda assinada pelo seu teor peludo por Leandro Lima, né, gente? Se liga na camiseta dele, a camiseta dele, Black Sabbath The End, isso cara, aí. é isso. E para fechar o programa, vamos falar no Causando dessa semana, uma avaliação e uma crítica do filme Missão Impossível Dead Reckoning Part 1. E uma comparação com os outros filmes da série, o que foi certo e o que foi errado, porque nós determinamos o que é certo e o que é errado no cinema.
Eu queria começar aqui já o balbúrdia da semana, gente, falando do Oppenheimer. Leandro, você acha que você vai sair do filme se sentindo bem ou se sentindo mal? Essa pergunta vale para todos. Assim, seguindo, né, o que o pessoal tem dito sobre o filme, eu deveria sair me sentindo abalado, né? Mas eu quero primeiro assistir o filme para saber certinho qual que vai ser a minha reação. Só que eu tô, como eu disse, né, em alguns episódios atrás, esse é um dos filmes que eu tô com, né, mais ânsia para poder assistir, esperando ele o ano inteiro. Então, vamos ver. E vocês, gente? Buguninho e Bruninho Baruta, quais são as expectativas de vocês, dos sentimentos que vocês terão vendo esse filme? Cara, é um filme que fala sobre um assunto... Olha, eu não quero dar opiniões, eu quero só ver, quero assistir. Deixa eu falar uma coisa. Vocês podem acreditar, eu não vi nada sobre esse filme. Nada, zero. Jura. Eu não vi trailer, eu fiz questão de fazer nada disso, cara. Porque eu lembro muito bem das sensações quando eu assisti Inception e anteriormente quando eu assisti Amnésia, né, o famoso Memento. Cara, que sensação única. E no caso eu não tinha visto nada, não tinha lido sobre o filme, não vou dar spoiler aqui sobre a Amnésia, que é legal. Ou enfim, foda-se, vou falar, o filme é de trás pra frente mesmo, foda-se, é isso daí. Faz 20 e poucos anos, então... Pois é, cara. Já não é mais spoiler. Pois é, e quando eu fui assistir, eu lembro da sensação, cara, aquilo foi muito bom, não ter, sabe, a frase do Cypher, né, ignorância é uma bênção. Não ter visto nada me deixou com um gosto, assistindo o filme, um gosto todo especial, cara. Então, não que eu não vá ignorar, que eu vou mutar o microfone de vocês aqui sobre as expectativas. Tipo, o Guedes falou aqui, o filme fala sobre... Aí ele começou ali, balbuciou e parou. Agora eu vou tentar ignorar o máximo que vocês falarem aqui, porque quero ter essa experiência novamente. Eu tô ansioso, mas eu tô curioso pra saber se vai ter a brincadeira do tempo que ele sempre faz com tudo, né? Que ele... Tudo ele mexe no tempo. Mas Tenet não foi bom, né, cara? Não, mas não foi isso, ó. Mesmo todos que ele fez tem um nesse mês de trás pra frente, que seja. Todo ele tem deslocamento de tempo, uma forma de demonstrar o tempo de vários ângulos. De novo a gente tá falando sobre o multiverso, então, né? É isso. É isso que tá acontecendo. Eu acho que se ele for utilizar isso, vai ser mais um negócio de, assim... Só lembrança, né? Sabe, assim, cara, de momentos... Uma curiosidade interessante pra saber sobre o filme, que o Buguno falou que não viu nada, mas isso não altera em nada, é que o Christopher Nolan ele optou por efeitos físicos aos extremos. Inclusive, ele reproduziu a explosão da bomba atômica, a primeira explosão da bomba atômica, né? Ele fez uma pequena explosão, né? Mas... Enfim. Corta agora nesse momento e mostra uma maquete toda feita de papelão, assim, e o cara soltando um morteiro lá no meio, assim, pá! Aqueles vulcãozinho que você fazia na escola com bicarbonato de sal e de vinagre. Né? É isso aí, cara. Trazer uma informação pra vocês, e o cogumelo Paris subindo assim, ó. O cogumelo Paris é ótimo. Seguinte, gente, o Matt Damon e a Florence Pugh, o Matt Damon deu uma declaração, a Florence Pugh também, mas o Matt Damon que tava falando isso, falou que o Cillian Murphy, que faz o Oppenheimer, né, que faz o papel do Oppenheimer. Cillian Murphy, eu acho que é... Cillian Murphy. Sim, acho que é Cillian Murphy, né? É isso. Enfim, maravilhoso, né? O Matt Damon tava falando numa entrevista que eles chamavam ele pra jantar, pra sair, pra dar mais parecida, e ele tava tão imerso no personagem que ele não tava conseguindo fazer mais nada, ele simplesmente tava imerso. Sim, eu também vi essa notícia. E assim, pela notícia você já nota que o cara, ele que pesou ali nele, né? Na maior hora veio na minha cabeça lembranças como, por exemplo, do próprio Coringa, do Heath Ledger, né? E personagens até como o próprio Val Kilmer, quando fez, né, o Jim Morrison. Enfim, atores que entraram dentro do personagem dessa forma, como isso mexeu na vida do dele. Personagem, né? Mas é isso aí, cara. Acho que é o segundo filme do Cillian Murphy que ele tá fazendo com o Nolan. O primeiro foi o Espantalho do Batman que ele fez, né? No primeiro Batman, no segundo, não lembro agora. É o Begins, é o primeiro. Begins, eu acho que foi o primeiro. E ele aparece também no terceiro, né? Que ele é o Sim, ele aparece o juiz. Em Inception também. Inception. Também. Inception, claro. Nossa, Inception, claro. tá. Inception. Então a gente já sabe que ele é queridinho do Nolan mesmo.
deve ser um dos queridinhos do Nolan. E assim, para terminar aqui esse quadro, eu quero falar 5 fatos que inspiraram o filme do Nolan, né? O primeiro fato foi a carta do Einstein, que é bem interessante, né? Vocês sabem que o Einstein, ele antes de começar a Segunda Guerra Mundial, ele mandou uma carta pro presidente norte-americano, pro Roosevelt, pro Franklin Roosevelt, e nessa carta ele falava que os alemães estavam trabalhando para desenvolver a bomba atômica e que eles tinham que correr atrás para se adiantar a isso, né? Isso parece que é tocado no filme, entendeu? E aí isso levou ao Projeto Manhattan, né? Que surgiu em 13 de agosto de 1942. E sim, eu estou lendo isso aqui, logicamente, porque hoje em dia, né, pautas a gente lê. Segundo o arrependimento, né, o físico norte-americano Robert Oppenheimer foi responsável pela primeira explosão e depois ele se arrependeu e proferiu a famosa frase: "Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos". Vocês sabem dessa história, né? Essa frase é icônica. Exatamente. Eu quero ver se essa frase aparece no filme também. E ao sentir o remorso da criação dele, o Oppenheimer passou a se opor e defender o banimento total das armas nucleares. Eu acho que é porque muitas dessas pessoas que estavam participando desse projeto de desenvolvimento não entendiam assim, o tamanho desse poder destrutivo que eles estavam criando. Não sei se vocês lembram, mas quando eles soltaram, não lembro qual das bombas, né? Não sei se foi de Hiroshima ou de Nagasaki, mas o piloto do avião, quando eles soltaram a bomba e ela explodiu, e eles sentiram aquilo, olharam para trás, né? E tem a cena dele olhando o cogumelo e todo aquele negócio, e ele fala, se não me engano, alguma coisa parecida como: "Meu Deus, o que nós fizemos?" Se fosse para dar um chute meio que no cego, eu acho que um dos principais, motivos, ou não motivos, mas que vai parecer muito, acho que forte no filme, vai ser sobre o que passava na cabeça, né? Como que eles lidaram com isso, né? Eu não sei se vai ser parte de criação ou parte de realmente de como lidou com toda essa, né? Essa merda que eles fizeram, né? Literalmente. Exatamente. E depois que ele se declarou contra, né? Aí aquela coisa, aí o governo caiu em cima dele. Os caras caíram em cima dele e começaram a acusar ele de comunista, né? Porque ele já tinha feito parte do Partido Comunista, ele, a mulher dele e os filhos mais na juventude, começaram a acusar ele de comunista e de que ele estava trabalhando para a União Soviética, porque o cara começou a se declarar contra aquilo que ele tinha criado, né? E no final das contas ele não tinha nada a ver com os soviéticos, com os russos, nada, mas a reputação dele já tinha sido arruinada. Eu acho que o filme vai até essa parte aí, eu acho que o filme vai até o pós, né? Mas é isso aí, gente. Vamos para o Causando a Deep Dive agora. Gente, o que vocês acharam do filme? Tá fresquinho na cabeça? Eu e o Bubu a gente assistiu ontem. Sei que o Leandro e o Bruninho Baroto assistiram hoje. Estamos aí. Eu gostaria de perguntar para vocês, primeiramente, o que vocês acharam de o nosso vilão ser a entidade que, na verdade, é uma IA, uma inteligência artificial. Vocês conhecem a origem da palavra vilão? Isso me ocorreu aqui agora. Você sabe de onde que veio a palavra vilão? Vilão, tu vê, né? De novo é a mesma coisa, né? O vilão é o cara que era da vila, que não era da nobreza, que estava no feudo do senhor feudal, do rei, né? Oh, que interessante, cara. Então, esse era o vilão, ou seja, ele era a escória, tava lá só vilém. Era a relé, entendeu? Ele era o pobre. Então, ele era o pobre, ele era da vilania, que é o conjunto de vilas onde moravam os vilões, que eram as pessoas que moravam nas vilas em volta dos castelos. E isso se tornou sinônimo do mal. Então, eu achei bem interessante que é atual, né? Porque a inteligência artificial, que é a vilã do filme, está presente e a gente está discutindo o tempo todo sobre isso, se é bom, se é ruim, se vai dominar o mundo, se não vai, entendeu? E é uma inteligência artificial geral, aquilo que a gente falou, inclusive, no último episódio. A gente comentou sobre isso no último episódio. Eu achei o filme muito bom, a cinematografia tá bem legal. Eu senti um pouco falta do terror da inteligência artificial. Eu acho que ela aterroriza pouco pelo poder que ela tem, entendeu? Acho que podia meter muito mais terror. Cara, o roteiro deixa ela muito, tipo, ela é muito coadjuvante. Deixa eu lembrar uma coisa. Deixa eu lembrar uma coisa que o Bruno falou aqui agora. Vocês lembram de Terminator 3, né, cara?
com a TX lá Vagamente. interferindo em tudo, sabe, controlando o carro. Cara, eu acho que não fizeram por causa disso. Tipo, já fizeram, foi meio galhofa. É óbvio que é um uso estúpido, né? Mas, enfim, né? Ela tá presente assim, em todos os lugares. Ela poderia ter acesso a celulares, enfim, um monte de coisa. Poderia ser, sabe, global mesmo, né? Mas assim, eu achei pouco, porque podia só aparecer na parte de falar pra ele entrar no beco e mudar uma coisinha ou outra ali e só, tipo, ó, entrei invadir tudo. Então, assim, fique esperto. É só isso. Mas é pra dar medinho, né, cara? É só falar, ela esteve lá, deixou os passos, a gente viu que entrou, né, e saiu, né, que aqui a gente não sabe. Assim, comentando sobre isso que o Bruno tá falando, eu entendi de uma maneira um pouco diferente. Eu entendi que é como se fosse um presságio, é uma preparação, entendeu? Ela não vem com tudo exatamente porque ela ainda está preparando o terreno, entendeu? Eu não sei se vocês se lembram, mas no momento ela ainda considera que ela está em risco, porque, né, o nosso herói foi dito como o único interessado em, né, desativar, destruir ela. Então ou que é como não se tem fosse interesse, né, em utilizá-la. Que não tem o interesse em utilizá-la. E por essa questão dela ainda se sentir em perigo, eu acho que é o motivo dela ainda não estar 100%, né, efetiva no caos e na destruição, né, do... Por mais que eu acredite que se ela quisesse, ela poderia já estar destruindo o mundo inteiro, né, me parece que é como se fosse isso. Ela está preparando o terreno. Eles falam ali no início do filme, né? Ela está jogando um jogo de xadrez quadridimensional com ele. Ele fala isso. Ela está preparando o tabuleiro para dar o checkmate, mas ela ainda não deu o checkmate. Então, e como nós temos um filme em 2 partes, né? A gente tem que esperar a segunda parte para ver qual que vai ser o desfecho. Entre o caos e balbúrdia, a gente pode ou não dar spoiler, a gente decide na hora se a gente dá, se a gente não dá, algumas coisas a gente dá, outras não dá, então ouça por sua conta e risco, mas é sempre recomendável que você veja o filme antes se você não quer spoiler, porque muito provavelmente, 95% de chance, nós daremos spoiler. Né? Mas o filme, a gente não tem o final do filme, então tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. O mal ganha, assim, o mal ganha, tá aí. O mal ganha. Mas a personagem da Ilsa, né, que é que é aquela, uma das integrantes do IMF, né, que tá com uma parte da... A britânica, né? A britânica, que ela tá justamente foragida e já tá um prêmio... Já começa com um prêmio na cabeça dela de $50 mil, 50 milhões, não lembro agora. E acho que é 50 milhões. Tom Cruise vai lá pra... exatamente. Cara, eu achei que foi... Eu sei que tem um lance de matar a pessoa, mas eu achei assim desnecessário aquilo lá. É o primeiro filme do Missão Impossível em que eu entro tanto no filme que eu fiquei putaço com a cena em que ela morre, entendeu? Ainda mais uma luta tão estúpida como foi aquela. Achei que, tipo, o que levou todo mundo a se encontrar ali? Porque não teve, falaram que ia rolar isso, mas não teve a explicação de como rolou isso. Teoricamente a IA conduziu aquela situação toda, entendeu? Pra vocês se encontrarem. Mas cara, não. Gente, se a gente for entrar nos problemas de roteiro, cara, aí eu tenho muita coisa pra falar, só, cara. Eu acho que eu lembrei a frase que eu falei pro Guedes. Por favor, a frase é, tipo, a conveniência é a mãe do roteiro ruim, cara. O Bruno falou dessa cena da ponte. Ela chega lá muito por acaso, né? Dá um ar interessante pro vilão, né? Pro Gabriel. De ele, caramba, ele realmente sabe. Aquele que ele falou lá no momento que eles estão no evento. E, tipo, a chave vai estar aos meus pés. Eu não comprei esse vilão, cara. Não comprei esse vilão. Muito ruim. Cara, muito ruim. Ele é bem fraco, ele é bem fraco. É muito fraco. Mas ele fala, né? Ele fala, não, a chave vai estar aos meus pés quando eu estiver no trem. Ele tem um ar meio profético, assim, né? Meio de antevisão dos fatos, que é interessante. Então, tipo, encontra ela com ela. Mas ter encontrado com a Grace naquela ponte, cara, por quê? Ela foi lá, né? Aparentemente, eu acho que ela ouviu. Ela tava fugindo, mas aí é uma mera casualidade. E aí tem um lance que eu saí, depois que a gente saiu lá do cinema, eu virei pro Guedes e falei, cara, por que ele, enquanto vilão, virou assim e falou, você vai ter que escolher entre uma das duas hoje. Uma delas vai morrer. Cara, eu sabia quem que ia morrer. A partir do momento que ele virou e lançou essa ideia, né? Eu sei, quem não vai morrer vai ser a Grace, porque ela foi introduzida no filme agora. Então, com certeza, ela não vai morrer. Entendeu? Então, você ficava só esperando o fato de a Ilsa, em algum momento, ela perder. E deram uma diminuída violenta naquela briga lá deles na ponte, né? Dela com o Gabriel. Nossa, horrível. Cara, muito tosco.
eu queria falar com vocês agora um pouquinho do roteiro, gente, do roteiro do filme. Né? O roteiro do filme, ele nos coloca aí um ato interrompido, né? um terceiro ato interrompido que dá o gancho para a próxima parte do filme, que vai ser a segunda parte. Eu queria saber o que vocês acharam do crescendo do filme, né? Da história, da condução da história, do roteiro. O que vocês viram de furo? O que vocês acham que não precisava estar ali? O que foi roteirismo, além do que a gente já falou aqui, né? Pode começar aí pelo Leandro, que eu sei que o Leandro ele é um cara que ele adora bater no roteiro dos filmes. Então tá bom, né? Assim, vamos bater. Eu não vou me focar tanto, vamos dizer, nessa parte do crescendo. Cara, antes de qualquer coisa, eu gostei, tá? Eu achei que eles levaram o filme de maneira interessante, tirando, claro, né, os pequenos defeitinhos no meio que eu vou comentar aqui, mas eu achei que o roteiro fluiu bem, entendeu? Tanto que foi um dos melhores ganchos pra mim. Eu lembro que vocês comentaram que o gancho do Spider-Verse foi bom. Cara, eu não achei, eu lembro que eu disse isso pra vocês. Esse gancho eu achei bom, entendeu? Eu aceitei que o filme terminou da maneira que ele tinha que terminar, né? Mesmo que ele não tenha terminado, porque ele é a parte 1. E eu acho que a primeira parte ficou concluída, sabe assim? Então, por mais que a gente comentou aquele negócio de nem sempre precisa ter conclusão, eles tentaram concluir e eles concluíram, entendeu? Eles entregaram tudo que eles precisavam entregar nesse primeiro filme. Isso foi a minha primeira sensação. Lembrando ao ouvinte que um roteiro vem de rota, né? É a maneira como a história é escolhida a ser contada nas telas, né? No caso do cinema, né? Porque pode ser roteiro de qualquer coisa. O roteiro, ele contém a história, ele não é a história em si, ele é a maneira como a gente conduz a história nas telas. Pode continuar, Luiz. Curiosidades. Muito bom. Então, assim, agora passando para a parte do que eu acho que poderia ser um pouquinho melhor, tá? Eu fiz algumas anotações enquanto eu estava assistindo o filme, provavelmente deixando todo mundo que estava do meu lado ou próximo de mim irritado. Tava cheia aí a sessão, cara? Não, tinha 3 pessoas. Era tarde, caramba. né? Entendi. Mas assim, vamos falar do que eu acho que poderia ter ficado um pouco melhor. Uma coisa que eu gostei, não sei se todo mundo percebeu, e pelo menos eu acho que foi intencional. No começo do filme, na hora do submarino, quando eles começam a entrar em pânico, né, achando que tinha aquele outro submarino ali, eles, né, começam a se preparar e tudo mais. Na hora que eles lançam o torpedo deles, eles fizeram uma ligação com o torpedo saindo, né? Ele tem aquela explosão de bolhas de ar, né? Quando ele sai. E eles fizeram um corte pro, acredito que era, né, o capitão do submarino naquela situação. E ele aperta o nariz e dá aquela expressão de pressão no ouvido. Atenção nisso, cara. Achei isso. Vocês perceberam isso? Nossa, pô, ficou muito bom, sutil, cara. Sutil demais. Super sutil, mas só que tava ali. Gente, eu só queria dar uma passada porque a gente não falou aqui sobre o que é o filme e é importante para quem tá ouvindo e não assistiu ainda ou quem já assistiu ter uma noção geral, já que a gente tá falando de roteiro, mas é só de maneira geral. Nesse filme, Tom Cruise luta contra uma inteligência artificial denominada Entidade. Essa inteligência artificial, ela praticamente já dominou toda a rede, a internet, a network mundial. Então, basicamente, todos os meios de comunicação das altas inteligências, inclusive da IMF e da própria equipe do Tom Cruise, está limitada ao uso dos satélites e usos analógicos, o que é muito interessante, porque nos coloca numa situação onde eles têm limitações tecnológicas, dando um retorno enfim, décadas atrás, né, de filmes de ação, assim, tem algumas pegadas nisso daí. E o Tom Cruise, ele é o único, junto com a equipe dele, que não quer usar essa inteligência artificial, porque o que acontece? Eles precisam chegar onde está o código-fonte dessa inteligência artificial, porque dominando o código-fonte, teoricamente, eles conseguem dominar essa entidade e usá-la a bel prazer, né? E todo mundo, né, os Estados Unidos, todas as potências do mundo estão lutando para conseguir ter em mãos uma chave que dá acesso a essa inteligência artificial, e o Tom Cruise quer essa chave para encontrar a inteligência artificial justamente para destruí-la e não deixar ninguém colocar a mão nisso, como todo bom herói deve fazer, né? Ele é o novo Neo, então? Ele é o novo Neo? Cara, ele é o Neo novo Neo do mundo real. É o Neo do mundo real, cara. É isso aí. Ele só não voa, ele corre.
Ele é excelente. Você tirou as Ele palavras. corre pra caramba, cara. Tá, cara. Agora vamos voltar ao Lelê. Lelê, finalize, por favor, suas colocações sobre o roteiro e vamos passar aí pro Bruno Barutto e depois pro Ruguno. Algumas coisinhas que eu achei legal e ao mesmo tempo não tão bom. Mas essa parte é só interessante porque também é de um filme que tem o Tom Cruise. Que seria aquele Jack Reacher, né? Que ele faz. Excelente. Que também ele é, Sim. ele Mas é praticamente. A série do Jack Reacher, que tem na Amazon Prime, eu acho, não lembro agora, é excelente. É muito melhor do que o filme Tom Cruise, na minha opinião. Mas o filme Tom Cruise é bom também, é muito bom. Eu não assisti a série. Eu não assisti, mas a minha mulher assistiu e é muito bom. Eu não assisti a série, então eu não posso opinar sobre ela. Mas os filmes são filmes do Tom Cruise, né? Então, e ele é mais ou menos o que ele é no Missão Impossível, ele é mais ou menos o que ele é em 75% dos filmes dele, né? Ele é um cara que bate em todo mundo e salva alguém. Então, adoro as porcentagens, Leandro. Vocês lembram que tem aquela cena do tapa-olho que a Elsa Que a Elsa. e ela tapa o olho dela quando ela vai mirar pra atirar. Sim. E eu achei interessante que aquilo não fez O muito sniper. sentido. Mas aí me remeteu a esse filme do Jack Reacher, que tem um atirador de elite que ajuda ele numa situação. E o cara tá com um tapa-olho. E ele fica com esse tapa-olho o tempo inteiro. E o cara alguém pergunta, por que você tá com o tapa-olho? Ele fala, porque eu não quero que a luminosidade afete a minha visão noturna. Então eu só vou tirar esse tapa-olho a hora que eu for colocar o olho na mira da arma para eu ter a melhor visão possível, entendeu? Outra coisa que aconteceu nesse momento, que daí foi aquela coisa que eles poderiam ter dado um gancho e feito um negócio muito legal. Quando ela vai atirar, né, com a arma em questão, eles estão no meio de uma tempestade de areia, de novo, né? Igual que ele teve no outro Missão Impossível. Pensei a Só que mesma no coisa. outro ele só correu. Nunca que aquela arma iria atirar e a bala ir reto, porque é muito vento. Então ela teria que desviar. Então eles tinham a oportunidade, cara, de fazer ela atirando meio de lado pra mostrar o quão Ela bom. mirando assim, Ela ó, mirando ela mirando pro assim, lado. e fazendo assim, né? Tipo, só isso aqui, ó. Se E ela daí- fizesse só isso aqui, já resolvia. E eles poderiam mostrar, tipo, o trajeto da bala, sabe? Fazendo uma curva no meio daquele vento todo. Ia ficar super do caramba. Mas eles perderam essa oportunidade. Não, mas uma coisa que eu achei legal foi isso que também o Guedes comentou, da volta ao registro analógico. Aquele desespero deles com várias isso pessoas foi muito comentando, legal, digitando e repassando Cara. todas as informações digitais pro papel, para que eles não percam. Isso. Né, Aquela essas cena informações. genial, cara. Essa foi muito legal. Eu lembro que eu virei pra Amanda do meu lado, assim, e eu falei assim, isso aí... Eu acho que, e aí o Buguno até comentou também, isso aí é o que vai acontecer, cara. Isso tá aí caminhando, não, isso a deve galera acontecer. Já deve estar fazendo isso. Com certeza, cara. cara, Maquinários offline. Ó, aí outra coisa que daí eu também achei muito, muito assim, né? As conveniências, igual o Buguno falou. Aquela hora que eles estão indo atrás, né, dela no aeroporto, na verdade estão tentando resolver toda aquela situação do aeroporto, os dois, né, os parceiros do Tom Cruise, lá o Simon Pegg e o Vig O Rhames. Luther e o Dan. Isso, eu lembro o nome dos atores, mas não lembro o nome dos personagens. Maravilhosos, né, cara? Adoro eles, cara. Nossa. Então, eles estão fazendo ainda tem a controle, né, do computador, e eles conseguem fazer várias coisas, etc. Mas é engraçado que quando a mulher foge, né, eles não pensaram assim, poxa, eu só vou cancelar aquele voo. Né? Era só um comandinho no notebook, Isso. assim, cara, o avião tá com um problema, cancelei o voo, pronto, ela não vai mais poder pegar o voo, mas não foi conveniente pro roteiro, então eles não Mas fizeram. será que eles não fizeram isso porque eles estavam prevendo em não fazer nada que a AI pudesse interferir? Eles ainda não estavam ainda dentro A IA. dessa... Eles ainda não estavam dentro desse caminho. Então, concluindo as minhas anotações sobre o roteiro, né? Tem até aquela parte não é muito conveniente, mas eu achei engraçado porque o Simon Pegg, né? Que, de novo, eu não lembro o nome do personagem. Na hora que ele coloca o piloto automático no carro e vai pro lado, né, do passageiro, ele dá uma olhadinha pro carro e naquele momento ele pensa, cara, com toda essa merda da inteligência artificial dominando o mundo, será que é inteligente da minha pessoa eu colocar o carro no piloto automático? Né? Achei legal essa sacadinha também, mais ou menos igual o negócio do nariz do ouvido Ele entupido. puxa o cinto de segurança ali na hora. E, cara, uma das coisas que pra mim foi o maior furo de roteiro, tá?
foi o seguinte. No começo lá, quando eles estão no trem, o vilão, né? Não lembro o nome nem do personagem, nem do ator. É Gabriel Morales. Gabriel. Morales é o ator e o nome do vilão é Gabriel. Ele foi lá na locomotiva e ele matou ambos. Uma delas é responsável por fazer a alimentação da locomotiva da caldeira com o carvão, né? A gente vê que tem um vagão de carvão atrás dela, então muito carvão que vai, né? Então é um trabalho que a pessoa está constantemente servindo, né? O carvão, né? A boca faminta da caldeira. Da hora que o cara foi lá e, né, invalidou, né, as duas pessoas, com certeza a locomotiva ia perder a potência, cara. E ainda mais que ele aumentou, né, a força dela, aumentou a velocidade dela. Então, com certeza, a caldeira ia perder pressão, ela ia perder o poder de fazer o vapor, né, porque é aquilo que faz ela puxar, e o trem ia desacelerar. Provavelmente ele teria parado muito antes, cara, de chegar lá onde ele chegou. Mas, como não era conveniente para o roteiro, né, o carvão que estava ali dentro era infinito, né? É isso aí. Aquele carvão que você usa pra fumar narguilé? Né? Talvez. O carvão mais higienizado possível, porque a Grace tá indo lá, né, pra tentar parar o trem, ela cai nesse vagão com aquele terninho que ele tá lá, mangas brancas e nada acontece, cara, nada acontece. Que carvão aliás, excelente. Eu queria até destacar essa cena, né, porque tem a Grace e tem a personagem da Vanessa Kirby, que é a Lana Minusopoulos, que já apareceu no Fallout, né? A viúva. Que faz a viúva branca. Cara, que atriz, hein, cara? Cara, de novo, né? Porque teve muito close shot, né? Os personagens, bicho, você ficava o close shot no rosto dela, era hipnotizante, cara, a forma como ela atuava. Tanto atuando como ela, como atuando como a Grace no papel dela, entendeu? Ela dava mais medo do que o Gabriel. Dava muito mais medo, cara. Essa atriz é incrível, cara. O Gabriel definitivamente foi muito fraco, cara. Não, cara, sim. Eu tava esperando em algum momento ele dar aquela risada clássica de vilão. Nossa, porque bicho, tinha que se vender a ideia de que ele era muito mal. Como é que eu mostro que ele é mal? Olha só, eu vou puxar uma cena. Fora e coloca uma mulher dessas como vilã, cara. Bota a viúva branca como vilã, porque, cara, o olhar que ela dava uns olhares assim meio choroso, meio sorrindo, uma coisa meio doida. Aquilo era meio assustador, cara. Eu vou puxar uma cena aqui do Onde os Fracos Não Têm Vez lá, de novo, né? Com o... Nossa, você adora esse filme, né? O Beisola lá, o Gabriel Bardem. Javier Bardem, cara. Ele tá passando de carro com aquela escopeta com um silenciador, isso é impossível de acontecer, mas ele é mau, então ele pode. Como é que você mostra que o cara é mau, cara? Já teve várias cenas ali, mas tem uma hora que tem um pássaro na ponte. Eu lembro que um amigo chamou a atenção pra isso, quando eu indiquei esse filme pra ele. Ele falou, cara, como é que você representa a maldade? Então é simplesmente o cara ali, ele pega e dá um tiro no bicho. Por quê? Porque ele é mau, ele não precisa explicar mais nada. Entendeu? De graça. Você tá só reforçando que ele é mau, aquela conversa com o velhinho lá no posto de gasolina. Mas enfim, você tem medo dele. Esse vilão, ele pega, cara, ele pendura um desses maquinistas, né, meio que enforcado ali, pra ficar apitando o trem, a locomotiva. E ele olha assim, tipo, maravilhado. Olha o que eu fiz, olha que ele balança, apita o trem. Eu falo, cara, que coisa mais boba, cara. Não, cara, tipo, eu não tenho medo de você, cara. Eu não tenho medo de você, cara. Ele é muito bobo. Olha, talvez, cara, eu vou dizer uma coisa assim. Às vezes pode ser exatamente aquele negócio que eu comentei antes por que a inteligência artificial não tá, né, sendo assim e tal. Talvez o vilão é fraco exatamente para não tirar a atenção de que o real, né, inimigo, né, a real ameaça do filme é a entidade, né, a inteligência artificial. Que na verdade ele nada mais é do que uma marionete, um puppet que ela tá servindo para um propósito. E ele tem tanto medo dessa inteligência, que ele tá fazendo realmente tudo que ela quer, né? Bruninho Baruta, suas colocações sobre o roteiro, antes que a gente te corte mais. Assim, eu foco um pouco mais no enredo geral. Desses, mas assim, esses detalhezinhos que o Leandro falou também, eu tive a mesma impressão. Uma coisa que me pegou um pouco, assim, foi quando eles estão lá negociando com a viúva e tal, ele fala que vai matar uma das duas, aí ele fala, porque uma das pessoas que você ama vai morrer. Cara, não conhece a menina nem um dia, mano. Tipo assim, eu entendo que ele pode ser empático com a história dela, órfã, não sei o quê, mas ela conhece a mina um dia, mano. Já rolou aquela conexão, não sei o quê. Pô, o cara é pior que eu, maluco. O cara já se apaixona na primeira roubada.
Isso Então, me irrita assim, um pouco, sabe? É muito, pra mim eu é muito entendo, raso. mas, tipo, eu acho que é mais. Eu entendo mais pela empatia dela, pela vida que ela passou. Né? Tudo bem que ele se colocou no lugar dela, que ela foi órfã, não sei o que, bibibobó, e teve que, né, cavar seu sucesso com as suas mãos mesmo, tipo, sair do buraco, mas, cara. Não, né? Cara, sabe o que me pareceu ali num flashback, Bruno, quando eles dão um flashback do Tom Cruise naquela hora que ele lembra de todas as mulheres com quem ele falhou. E a sensação de que, cara, mais uma que eu trouxe pra esse mundo, porque ele se sente culpado por causa de mim, que ela tá aqui, vai morrer por causa de mim. Entendeu? Parece que parece que é isso que eles querem passar, entendeu? Me parece eles dão um pouco desse tom naquela conversa quando eles estão se preparando pra invadir o trem, né? Que ela fala, não, eu vou ter que ir sozinha porque eu não consigo montar lá a máscara pro Tom Cruise. E ela entra no desespero, ela falou, cara, sozinha eu não consigo, né? E ele transmite um pouco disso, assim, mas aí fica meio dúbio, né? De você falar, cara, mas será que é essa responsabilidade, como você falou agora? Ou a gente sabe que vai se tornar um par romântico, cara, essa que é a merda, entendeu? Não, mas assim, não vai. Tomara, o que eu quis dizer, tomara. Mas o que eu quis dizer foi que a ideia que você teve, que você sabe que vai morrer, você sabe quem queria salvar, entendeu? Mais ou menos isso. Exato, foi a merda que eu falei, cara. É a mesma. Mas no geral foi mais ou menos isso, essas falhazinhas daí, eu senti falta de ela intrometer mais na vida deles, incomodar mais, tá ligado? Mas no geral foi isso mesmo, só essa pra não se prolongar tanto. Tudo isso que vocês falaram eu concordo, cara, e putz, tem muita coisa também que me incomodou, assim. O principal, você não sente medo do vilão principal, que é a inteligência. Eu entendo que o Leandro falou, que ela tá se adaptando, tá se preparando, mas eu acho que as pessoas em volta, assim, né, tipo uma reverberação em volta do núcleo ali do Tom Cruise, deveria estar mais, sabe, caramba, se der merda, vai dar uma merda violenta, entendeu? Preciso ter uma ação, sabe, mais contundente, porque você tem ali 3 pessoas, 4, brigando por uma chave que diz respeito a uma dominação mundial. Então deveria ser um negócio muito mais impactante, as perseguições deveriam ser maiores, talvez, né, com mais pessoas envolvidas no sentido de isso interessa russo, isso interessa chinês, isso interessa ao Oriente Médio, enfim, sei lá, cara, como é que o roteiro vai explicar esse negócio. Mas fica só naquele núcleozinho mesmo. Não teve um helicóptero lançando um míssil? Cara, você chega ali no aeroporto, tem uma coisa de estar perseguindo ali o Tom Cruise e aquela turminha que tá lá. Parecia os Trapalhões, né? Porque eles não conseguem fazer nada direito, os caras pegam lá a pessoa errada, falam, mano... Enfim, o filme não transmite uma urgência. E aí vem numa questão de roteiro... A incapacidade técnica deles é medonha, né? Então, e aí vem numa questão que eu acho que impacta muito no roteiro do filme. Talvez, né? Isso é uma percepção muito pessoal. Talvez o fato de serem 2 partes, e tomara que sejam só 2, porque você coloca parte 1, não quer dizer que não vai ter parte 2, 3, 4, né? Por aí vai, né? Mas enfim, estamos na expectativa de ser apenas 2 partes. E aí você dilui, você coloca em banho-maria algo que poderia ser muito mais impactante, muito mais veloz, né? Você tem alguns momentos que desacelera ali e parece que a urgência desapareceu. Pegaram a perseguição de carro, tal, fugiram, eles conseguiram entrar lá sei lá, cara, num prédio abandonado em Veneza. Veio uma paz, não tá acontecendo nada, a gente tem que esperar. Não podemos fazer nada, temos que esperar, vai rolar a festinha, né? Não tá acontecendo nada. Quem tá perseguindo o Tom Cruise sabe que ele tá em Veneza, mas dane-se, não vamos investir nessa cidade, investigar ela, entrar em todos os lugares aqui para encontrar ele. Então parece que umas horas dá uma desacelerada, dá uma barrigada, assim, você fala, cara, eu não sinto perigo. Eu sei que o Tom Cruise vai ganhar no final, né? Mas eu não temo pelo perigo da inteligência artificial, por não ter feito aquilo que o Bruno falou, de ter sido mais contundente em algumas coisas, você perceber o perigo real que aquilo pode acontecer, né? O que é uma inteligência artificial dominando globalmente, entendeu? Sem restrição, ela toma as decisões por conta própria. Você não teme por isso. E não tem o Tom Cruise lá correndo, as pernas que ele corre porque, enfim, quer salvar a mulher da vida dele, os amigos. É uma parte que fala bastante disso no filme, que eu acho legal também, de reforçar as amizades que eles têm ali, né? Enfim, de eles irem salvar o Tom Cruise quando ele achava que ele estava sozinho.
Então, Velozes e Furiosos é sobre família e Missão Impossível é sobre amizade. Caramba, mano. Eu não consigo. Eu estou perplexo. Estou perplexo. Mas vocês perderam o fio da meada, que era sobre As amizade lá? piadas são ruins, cara, mas a tua, conseguiu ir pra um outro nível, cara. Ai, meu Deus. Gente, pra gente então finalizar aqui o nosso quadro causando sobre o nosso querido filme Missão Impossível, eu queria ouvir de vocês 2 cenas que vocês adoraram e 2 cenas que vocês não gostaram. Eu vou ser o primeiro. Eu gostei de 2 cenas de... Acho que o Leandro vai gostar dessa também. Acho que a gente colocou no nosso grupinho lá. Que é do ele saltando quando a câmera tá nele embaixo. Aí ele, do nada ele vai. E a câmera fica parada, como se a câmera fosse tá parada caindo e de repente sim. ele sobe. Tá bem no rosto dele assim, as veias, pau, o vento, de repente o paraquedas e ele vai junto e a câmera fica. Isso aí. É foda. Outra é do carro, assim, nada demais, só que é do carro, quando ela vai bater o carro um pouco antes, acho que tem uma câmera lateral, tipo aquela do Joker, sabe? Que ele tira a cabeça pra fora. Uhum. Só que a parecida, porém diferente. Do retrovisor, assim, né? Mas tá o movimento, tá, sei lá, nada demais, né, cena de ação, mas eu gostei muito dessas 2 aí, por motivo que achei, mano, nada demais. Agora, odiei, mano. Não precisa odiar, não gostou, tipo, não precisava. Cara, a cena do deserto, muita cena do deserto não gostei. E achei... Cara, é igual de John Wick, porra. Eu falei, que porra é essa, mano? Desnecessário. Não teve uma construção ali, né? Pra chegar lá, do porquê. Tipo... Ele fazendo carinho no cavalo. Quietinho, Essa foi a melhor parte. Eu adorei o cavalo, parte, cara. Por mim, o cavalo poderia ser o... Poderia ser o jogador principal, cara. Isso, e depois ele caga pro cavalo, né? Que ele pega, ela tá no meio daquele tiroteio, tá vindo lá a tempestade de areia assim, cara, ele salta do cavalo e o cavalo que se vire. Exato, o cavalo, ele não prendeu o cavalo, ou seja, ele não vai sofrer uma tempestade de areia sem ele querer, o cavalo. Como ele tá livre pra poder correr. Ele hora que ele cara, ele saltou do cavalo simplesmente. O cavalo já era. Eu falei, caralho, coitado do cavalo, leva ele pra dentro junto, pô. Tadinho do cavalo. Isso é verdade, você tem razão nessa parte. Sacanagem. Mas cara, por mim, acho que eu devia ter pego o cavalo e ido embora. Deixado todo mundo, a menina morrer e tal. O mais importante naquela situação era o cavalo. Entendeu? Pode ser. Claro. E todos os outros cavalos, né? 100%. Mas essa cena do Leandro aí, ela é muito boa, assim, porque toda a cena dele dando carinho, subindo e dando a volta é muito boa, assim. Toda a cena dele subindo no cavalo. É de verdade, né? Isso é legal, cara. Ele tem uma destreza, né? E uma técnica muito boa. E isso é legal, cara. Isso é muito legal, inclusive, né, cara? Você traduz o que é o cara em detalhes, assim. Vocês falaram de diversos detalhes. Tem que deixar isso de alguma maneira no programa, cara. Meu Deus, cara. Deixa eu tirar um print aqui do Google travado, peraí. O Google travou, cara. E eu não consegui identificar se foi a minha internet que parou ou se tinha sido ele. Não, foi ele. Buguno, você travou, não sei se você tá ouvindo a gente ou não, mas que você vai ter que iniciar de novo aí o Discord, cara. Então, pessoal, como vocês podem ver, a internet do Buguno caiu e como o caos reina e impera nesse podcast, nós vamos, a partir do próximo bloco, cortar aqui e assim como no filme do Tom Cruise, no Missão Impossível, tem 2 partes, nós também faremos esse programa em 2 partes. Essa foi a primeira parte do programa. Na segunda parte nós estaremos provavelmente com luminosidade, com iluminação diferente, roupas diferentes e até talvez a nossa voz esteja um pouco diferente também. E nós continuaremos falando sobre Missão Impossível e terminaremos falando finalizando, né, as perguntas, né, que a gente fez aqui sobre as cenas, que a gente acabou ficando só na cena do Bruno. Eu acho que foi a entidade cortou o Buguno. Eu tô achando que já tem uma certa coisa por trás acontecendo aqui. Eu tô achando que a entidade está nos monitorando, gente. Então no próximo bloco, a segunda parte de Entre o Caos e a Balbúrdia. Bem-vindos à parte 2, Caos e Balbúrdia. Estamos aqui novamente, depois que a entidade nos tirou do ar. Nós conseguimos voltar ao ar. Estamos gravando analogicamente, se comunicando aqui por rádio amador.
ao mesmo tempo que a gente grava nos nossos computadores, imaginando a reação de cada um nos locais onde estão, mas eu não tô vendo ninguém, vocês também não estão me vendo. Isso aqui é uma pura montagem, ok? Gravando em fita, né? Isso. Em fita. Exato. Essa segunda parte Exato. pode demorar um pouco mais, que a edição dela vai ser em VHS e fita isso aí. cassete. Aqui, ó. Tô gravando isso aqui. Olha lá, o backup do O Bruno. backup. Nossa, isso aí, velho, hein? Puta que pariu. Galera, nós paramos exatamente no momento que o Buguno foi congelado pela entidade, mas agora ele voltou. Nós não sabemos se é o Buguno, né? Mas a gente acredita que seja. E acreditando que é o Buguno, eu quero agora passar a palavra para Leandro Lima e Buguno. Vocês falam na ordem que vocês quiserem aí, vocês se degladiem para ver quem vai falar primeiro. Qual foi a cena preferida, as cenas preferidas de vocês, até 2 cenas, e a que vocês não gostaram e por quê? As 2 cenas que eu mais gostei, cara, obviamente é o do salto, né? O Bruno ontem comentou, né, que, cara, muita produção, muita coisa técnica ali, muito detalhe. O filme, assim, parece que ele gira em torno disso, né, dessas grandes cenas de ação, né? Então, essa daí acho que foi a principal. Cara, eu não tenho uma segunda, cara. Sinceramente, eu tô pensando tem aqui... várias boas. Cite 5, então. Não! Porra. Calma, não, 2. O Bruninho já queimou as cenas dele. O Bruninho não fala mais. Mas se eu tivesse que escolher uma outra cena, cara, Gabriel tirando do seu bolso o isqueiro. Ai, Puta cara, merda. que cena patética, cara. Não. Eita! Nossa, não, cara, gritar ainda não Concordo grita, contigo, cara, não concordo grita, contigo. mano. Você é o vilão, eu tenho que ter medo de você, não achar você bobo, cara. Cara, É mas foda, você não mano. tá entendendo. É Isso aí muito- foi um vilão dos anos 50, cara. Entendeu? Nossa, cara, imagina uma Leandro Lima, sua contribuição para esse momento solene. Olha, eu não vou negar que eu tô pior que o Buguno, cara. 2 cenas que eu gostei. Se eu conseguir dizer uma, já vai ser milagre. Não porque eu não gostei do filme, mas porque nenhuma das cenas realmente me pegou desse jeito a ponto de falar, pô, essa cena foi do caramba. Posso dizer que uma das cenas que mais me chamou a atenção foram 2. Uma o Bruno até comentou. Foi o detalhezinho do cara desentupindo o ouvido na hora Cara, que o foi torpedo genial saiu. aquilo lá. Foi porque genial. eu achei Essas uma pegada sutilezas. muito genial. Foi sutil e genial. E a outra que eu achei também legal foi a parte da perseguição de carro. Ela estava realmente bem... não sei se vocês também têm essa mesma percepção, mas de uns tempos pra cá, cenas de luta, cenas de briga, elas estão menos cinematográficas e um pouco mais práticas, mais assim, né? Reais, cruas. Mas que Antes eles a gente estão se escutava pegando de verdade, né? isso, antes a gente escutava um soco num filme, o cara dava um soco, fazia um tum, né? Você tinha uma explosão. na hora que o cara Eu tomava um mesmo, soco. eu gosto muito do estilo de luta do Nolan, que é do Batman, da trilogia, que é cru, duro e firme. Você escuta as pancadas Ligado? secas, assim, como se você estivesse escutando alguém realmente dando um murro numa parede, sabe? E Não é a uma cena coisa do carro foi coreografada, isso. mas diferente. A cena do carro foi mais ou menos isso. Não teve muito efeito. A hora que dava aquela batida, você sentia como se eles estivessem batendo mesmo, sabe? E falando dessa parte, então vamos falar uma das melhores cenas, porque eu gostei muito da Pon, né, Clementiev, no filme. E ela tava fazendo o mesmo papel que ela fez no Old Boy ruim, né? Que é o Old Boy versão americana, né? E ela era uma assassina, né? Corta, ele fala a coreana. A coreana é ruim. Coreana. Nenhum. De jeito Então, nenhum. ela tava com a mesma, né, com o mesmo papel. Ela era uma assassina altamente treinada. Então, aquela hora que ela tava perseguindo, então, eles com o Jeep, ela atropelou aquele monte de scooter, né? E a hora que cortou pro rosto dela, ela tava com um sorrisão muito faceiro na cara dela. Isso que eu ia Cara, falar. que delícia, muito cara, bom. atropelando esse monte de moto, bom. tá ligado? Ela é Achei do caramba aquela unstoppable, né, cena. cara? Ela é um juggernaut, né, dentro daquele carro. Sim, cara, né, ela era o Exato. Juggernaut com o carro. Então fica aí, minhas cenas vou deixar por aí. Cena que eu odiei. Eu vou tentar selecionar uma. Cara, eu posso falar que eu não gostei de várias cenas, normalmente por conta da conveniência do roteiro e tal.
mas a cena do final do trem, eu acho que foi uma das, sabe assim, supra-sumo da conveniência. Too much, né? Foi too much. Me incomodou também. Eles ia caindo de acordo com o que eles conseguiam resolver, sabe? E assim, alguns vagões era só um snap, do jeito que ele caía ali, ele já quebrava o vagão e caía. Aí a hora que eles penderam naquele outro que tinha o piano e não sei o que, aí durou uma eternidade, não quebrou, ficou perfeito. Só pra eles conseguirem cair. O vagão cair. cozinha foi pior ainda, cara. Tá pegando fogo, tá caindo óleo, eles estão sambando o óleo lá, que deve estar uns 300, 400 graus, eles passam por cima, não queima, sabe assim? É mais fácil você se Sabe queimar que é fazendo isso? um ovo frito do que naquele vagão cair no óleo e fogo em todo lugar. Não, é mais fácil você se queimar com uma torradeira do que você se queimar com 400 litros de óleo sendo jogado em cima de você, né? Sabe o que é isso, cara? Isso é a gamificação do cinema, cara. Ó, talvez, Gamificação cara, do cinema. talvez. É algo que eu tenho notado bastante. É uma tentativa de roteiro se adaptarem, não só em termos de ação, ele tá no nível do Missão Impossível, que eu considero uma das melhores séries de ação no cinema de todos os tempos. Ele é boa, assim, de ação, de filme de ação, né? Não, Filmes bom. de ação. Eu muito posso bom. falar das cenas, mas é bom. O filme foi bom. Exato. Não, eu só tô dando essa contribuição porque é quase uma gamificação, vocês já notaram? Parece que você tem que colocar uma linguagem que o jovem de hoje tá muito acostumado, mas não é o game que a gente conhece, tal. É o game mesmo, game de celular, sabe? Que o carinha tem que resolver sempre um problema, só que quem tá resolvendo é o protagonista na tela pra ele. Então ele se sente no lugar do protagonista e tá ali vivendo aquilo. Isso me incomoda um pouco, sabe? Quer dizer, não me incomoda isso. Isso é legal você se colocar no lugar do protagonista, mas é conveniente o que eles fazem. É tipo, cara, eu acho que é legal quando é bem isso nunca ia pensado, acontecer, né, cara? Isso é. Quando ele é bem pensado, bem utilizado, assim, né? Mas ali ficou só uma questão de dar uma urgência. E, de novo, volta naquela questão que eu falei ontem, assim. O filme, ele dá umas exageradas, assim, mas você não teme pelo pior. Dentro do vagão ali, cara, de cozinha, caindo um monte de coisa. Aí deram atenção pro piano, cara, colocasse num vagão essa cena, essa mesma atenção naquele vagão da cozinha, porque tem prato, tem talher, tem óleo quente, cara, caiu o fogão, começa a vazar gás, vai explodir, é urgência, é ali, cara, é ali que tá a ali atenção. Era muito mais crítico do que o momento do piano, né? Cara, o piano, aí. não, vem cá, pula aqui, confia em mim, cara, não, mano. Mas é isso, pessoal. Acho que a gente terminou então aqui. Obrigado pelas contribuições de vocês nesse momento. Eu não vou entrar em contribuições gerais, só quero dizer que, de maneira geral, eu amei todas as cenas de todas as protagonistas femininas desse filme. Então, finalizando aqui o capítulo do Mission Impossible, façam sua análise final e deem a sua nota, por favor. Bruninho. Análise final, filme de ação, tiro, porradaria como sempre, divertido de ver, muitas cenas que eu achei muito legal. Eu vou dar 8.5 da escala Bruninho. Mano. Nossa, na escala Bruno. Estou impressionado. Na escala Bruninho é 8.5. Então é mais do que excelente, então, Bruninho. Muito mais do que excelente. É um filme muito bom. Acho que excelente é 7 pra cima, 8.7. Escala Bruninho Richter. Que isso, cara? 8.7, tu passou 2 pontos, é excelente. Claro, velho, você não sabe qual que é a base do meu rating, da minha nota? Dá um exemplo de um filme 0, então. Só pra gente ter um parâmetro. Cavaleiro do Zodíaco. E Dragon Ball. Ótimo, cara. Temos perfeito, um bom parâmetro, é verdade. Temos um parâmetro bom. Não, então perfeito. dá um exemplo do filme 10, então, pô. Vamos entender 10, o que é o filme 10. Eu sei o que ele vai falar, eu sei o que ele vai falar. Eu sei o que ele vai falar. Interestelar. Isso. Sabia. Eu não sabia daria que ia ser 10 o pra Nolan. Interestelar. Eu sabia cara. que seria o Nolan. Quinto Elemento, 10. Quinto Elemento é 10. Não, eu Quinto não Elemento daria é 10 10. também. 10. Eu não daria Contato 10. 10. Tu não daria 10 pra Contato? Do Contato cara, eu daria 10, sabe 11 por pra quê? 12. Silence of Lambs, Silêncio dos Inocentes, eu daria nota 10 pra esse filme. Dou nota 10 pra Terminator 2. Dou nota 10, fácil. Cara, dou nota 10 pra Thelma e Louise. Dou nota 10 pra Thelma e Louise. Deixa eu colocar um argumento aqui, que uma vez um amigo meu falou sobre isso e eu achei muito legal. Quando eu trabalhava na revista dos videogames, a gente tinha que também avaliar os jogos. E ele falava, cara, não tem como você dar 10 pra nada, cara. Nada é perfeito. Se você pesquisar um pouquinho, você vai falar, não, cara, isso aqui é 9.9, mas nunca cara, 10. Mas assim, mas 10, quem disse que 10 é perfeição?
Então, 10 é simplesmente mas o mais é o- próximo da perfeição que perfeição nós é 11, conseguimos meu querido. chegar. Justamente, Pronto. é isso aqui, Exato. isso aqui que eu queria Perfeição trazer é pra 42. vocês. É, Essa reflexão. Aí tá É uma certo, reflexão. então. Vocês Dentro da escala Bruno, 11 vale. Mas, gente, então vamos lá. Bruninho já fez o dele, agora Buguni e por último Leandro. Ixi, Vai lá, Buga. Maria, cara. Ah, cara, é um filme, se você for lá pra se divertir, você vai se divertir horrores. É um filme divertido, sim. Tem o Tio Cruise lá correndo mais do que nunca. Nunca vi correr tanto. Correndo, cara, desnecessariamente. Cara, imagina ele correndo no aeroporto de Guarulhos. Ia ser muito bom, cara, naquele telhado imenso, aqueles terminais. Né? É muito fácil correr no aeroporto de Dubai, Tom Cruise. Quero ver você correr em outro aeroporto aí. No Aquele Galeão telhadinho e no limpo. Rio. Aquele telhado É, limpo, sem nenhuma sujeira, né? Mais limpo do que... Quero ver o Tom Cruise não perder um voo no aeroporto de Guarulhos, cara. É isso que eu quero ver. Mesmo correndo. Mas enfim, Fica aí, Tom Cruise, é um fica filme o desafio. divertido, é um filme divertido. Fazia muito tempo que eu não via algum filme da série Missão Impossível. Como eu falei, eu fiquei lá atrás. E foi um filme bem divertido, assim, apesar de dar essa barrigada, como eu falei, talvez desse pra fazer um filme só. Como divide em dois, aí você tem que dar uma esticada, né? Ah, vamos esticar pra ter 2 horas aqui. Cara, não. Faz em 1h30 então e me entrega 2 filmes, ou faz em 2h30 aí, te vira e faz o negócio. Aí se eu fosse dar minha Perfeito. nota pra ele, sei lá, cara, eu daria 200 metros rasos feitos pelo Usain Bolt, assim, pra passar rapidinho. Muito bom, Entendeu? muito bom. Você Tô chegar gostando lá que e vocês estão entrando chegar na no minha pira. final ainda fazer a cena assim, a pose, entendeu? Completei aqui, entendeu? Muito bom, muito Porque bom. acho que ele faz uma boa homenagem ali pro Tom Cruise e vice-versa. Fechou, perfeito. Leandro Lima, suas considerações e nota? Então, vamos lá. Minhas considerações do filme. Igual eu falei antes, eu gostei do filme. Eu achei que ele funcionou muito bem como roteiro. Ele, sendo um filme de 2 partes, ele conseguiu agradar na primeira parte. Assim, ele demonstrou uma certa funcionalidade para tudo que está acontecendo, sabe? Então eu achei que tudo funcionou de acordo com o que tinha que funcionar, menos o vilão, né? Talvez aquilo que a gente até comentou, por ele ser fraco, seja exatamente para exaltar mais que ele nada mais é do que uma marionete da entidade, né? Da inteligência artificial. Então, assim, eu achei o ator realmente, assim, não sei se isso foi... Mas é que o ator tá intencional. limitado, ali. Eu não sei se ele parece que não tá afim de fazer o papel ou ele é ruim mesmo, né? Então, não é sei, isso que eu não sei. Eu não sei se outra... se aconteceu aquilo porque ele realmente é ruim, né? Ou se foi porque existe uma intenção de fazer ele de maneira né, meio sensal, ele. né? Eu gostei do filme, tá? Então, tirando essas pequenas coisas, eu acho que hoje em dia tá muito difícil um roteiro bater perfeitamente em todos os pontos. Eu não sei se isso é preguiça ou não, a gente até vai comentar um pouco sobre isso mais além. Mas assim, eu consigo dar uma nota 8 para esse filme. Consigo sim, não é nada difícil. O filme foi bom, ele apresentou o que ele precisava apresentar, de maneira meio boba, né? De maneira meio conveniente, mas ele apresentou o que precisava apresentar, ele concluiu bem. Tirando a cena do Ethan, né? Que foi dramática, terrível, de ruim. Mas então, eu gostei, assim, em geral, e eu vou dar essa nota ainda por conta de uma situação no filme. A gente teve o momento em que um dos agentes, né, que estavam atrás do Ethan foi fazer a definição do que seria o Ethan, né, para os seus agentes. E ele, em inglês, ele disse, né, que ele era he's a mind-reading, shape-shifting incarnation of chaos. Certo? Ou, né, em português, ele é um leitor de mentes, né, mestre dos disfarces e a encarnação do caos. Então, poxa, qualquer filme que coloca, né, nós, né, dentro do roteiro merece pelo menos uma nota 8, né? Tá. Por isso. Então, o que você está dizendo... Belíssimo merchan, Tom Cruise. Obrigado. Agradecemos, muito obrigado. Agradecemos. Então você pode ter mandado ele participar tomar no cu dele da outra vez. Então, desculpa, deixa eu adicionar. Eu mandei ele tomar no cu da outra vez por conta de tudo mais, e eu continuo mandando, não tem problema.
Só que eu gostaria de falar sobre aquele negócio daqueles 13 mil saltos que a gente tava comentando, certo? Né, que a gente falou da outra vez, sim. que era praticamente impossível. Porém, eu dei uma lida, né? Curiosidades. Ele estava treinando em pistas, né? Como se fossem pistas de motocross, que tem várias rampas. Então ele estava pegando mais firmeza os macetes de você fazer aéreos com a moto. Então, os 13 mil saltos incluem também esses saltos que ele fazia pelo percurso. Então, eram saltos que poderiam ser rápidos, né? Um salto atrás do outro, você vai contando. 1, 2, 3, 4. Então, dessa maneira, assim, 13 mil saltos foi essa pessoa que definiu 13 mil saltos? Olha aí, cara. Grandes produções sempre tem pessoas com trabalhos inúteis no meio dela, né? Sempre tem aquela pessoa que tá só com um contadorzinho aqui, ó. Só fazendo cliquezinho. Mas eu quero no cafezinho. Opa, pulou. Clique. Opa. Eu só queria voltar na questão do Senhor do Caos aí que o Leandro comentou. Então você acha que a gente tem que tirar a raposa que está no nosso avatar ali e colocar a cara do Tio Cruise? Eu acho que sim. Eu acho perfeito, cara. Eu colocaria. Não é uma má ideia, hein? Então, eu acho que tinha que desalinhar mais os dentes com a cara. Tá. Exatamente. Então deixa aqui minha pergunta pro Leandro. Se não fosse a raposa, qual seria o outro elemento do caos que nós deveríamos colocar ali no nosso avatar, Leandro? Tirando o Tom Cruise, que já é uma unanimidade. Responsa. Bugu não quer mudar a nossa logo no meio de um programa, mas vamos lá, né? Vamos respirar fundo. Vou ter que pedir de novo, igual eu sempre peço, né, a ajuda dos universitários, então vou ter que esperar até o final do programa para conseguir digerir. Mas uma boa seria o Odaesu com o ator descabelado, assim, ó. Cara, ia ser massa. Não preciso mais responder, cara, tá aí a minha resposta, cara. Ninguém melhor do que o Odaesu, certo? Com a cara que ele aparece, acho que é a primeira vez no quarto, que vem aquela cena no rosto dele. Leandro, tá para os ouvintes que não estão familiarizados com essa obra-prima do cinema coreano. É coreano? Japonês? Chinês? Coreano, dessa obra-prima do cinema coreano. Que o Leandro não vai falar. Não, dê pelo menos o título do filme para as pessoas pesquisarem. Tá brincando. Então eu vou falar o título da maneira, com a fonética da língua coreana, então. Talvez esteja errado, mas eu vou dar a fonética que eu acho que é. Oderuboi. Isso. Muito bom. Pesquise Oderuboi. Oderuboi. E também pesquise depois por que é a raposa nosso avatar lá. E você pesquisa, não passa nada. Vale a pena ver a versão americana de Oderuboi também, ou Leandro? Ou a gente só fica na coreana? Gente, se vocês pretendem ver a versão do Oderuboi americana, eu digo pra vocês assistirem depois de assistir a versão coreana. Porque depois que vocês assistirem a versão da coreana, cara, não faz mais diferença. Entendeu? Agora, se você assistir a versão americana primeiro, cara, você simplesmente cagou tudo que você poderia, né, receber. Né, o presente que seria você assistir Oderuboi pela primeira vez. O original. Né, que é uma coisa... Cara, uma obra-prima do cinema. Cara, nós faremos um episódio aqui dedicado só ao Oderuboi em algum momento desses, mas cara, nesse momento... Inclusive, com a gente certeza pode falar merece. Também, e assista também o original, o Deringo, tá bom? Deringo. Ok, fica aí então a contribuição do Puguno. Vamos em frente. Minha nota para esse filme, eu vou quebrar minhas brincadeiras e vou dar uma nota normal para esse filme. Eu acho que eu tiro uma nota pelo vilão, eu tiro uma outra nota pelas conveniências do filme, e eu dou nota 8. Também para o filme, igual o Leandro, então estamos juntos nessa daí, eu também acho que ele merece um 8, e espero que essa nota aumente com a próxima parte do filme. E agora vamos para o nosso Deep Dive. Entra aqui um borbulhinho assim. Então no nosso Deep Dive de hoje, a gente vai falar um pouquinho por que existem tantos filmes que hoje em dia tem uma imensa dificuldade na hora de apresentar a resolução da sua história, e por que ideias muitas vezes sensacionais, acabam sendo tão mal desenvolvidas que enterram projetos inteiros em uma cova de desinteresse. Isso se repete não só no cinema, né? Mas também na publicidade, no design, em todas as áreas. Quando eu vejo um filme muito ruim, com orçamento alto, eu penso, cara, isso deve ser algum TCC de alguma escola de cinema. É o Flash. Pô, excelente colocação. Cara, é um TCC de um filho de uma pessoa muito rica, né?
Exato. Porque a pessoa tem que fazer, tem que entregar. Entendeu? E só enfeita. Cara, é tipo o filho do Jeff Bezos, tá ligado? Do dono da Amazon, se formando e ele tem que falar, pai, eu tenho que fazer um projeto de conclusão de curso. E daí eu tava pensando em fazer um filme. O filme é tipo, sei lá, um filme da Marvel de $1 bilhão, tá ligado? Gente, eu sempre cito isso. É impressionante como isso que eu vou falar agora, que o Bugu não conhece, mas eu não sei se vocês estão familiarizados. Eu cito em tantas ocasiões, tanto nos meus vídeos do canal. Aliás, meu canal, gente, youtube.com/rodguedes. Sigam lá. Eu cito tanto nos meus canais. Derruba isso aí, entidade. Derruba. Pode derrubar. Todo mundo aqui pode fazer seu próprio jabá, cara. Fiquem à vontade ali, tá? Fiquem à vontade de fazer seu jabá. Pode fazer mas, jabá assim, de outras coisas também. Exato. Tem um livro do tem um livro do Roberto Mena Barreto, né, Puguninho? Sim. Que se chama Criatividade em Propaganda, que é um livro fantástico, recomendo a todos que leiam, todos principalmente da área, não só de criativa, mas de cinema, de tudo. É um livro que vale a pena. É um livro que fala sobre tudo, muito bom esse livro. Sobre tudo, é excelente. E nesse livro tem um capítulo que se chama Uma Ideia como um Pássaro. Tá? Até se o Leandro quiser jogar essa imagem aqui, eu vou jogar pra ele. Se ele tiver vontade, saco, joga aí. Senão as pessoas procurem aí Uma Ideia como o Pássaro do Mena Barreto. E nessa imagem, cara, se tiver aqui, vocês vão estar vendo. Aparece uma pessoa apresentando um pássaro para uma mesa cheia de gente. Essa pessoa, digamos, é o criativo, né? No caso publicitário, no caso dele, né? É um pássaro lindo, tipo um pavão lindo, maravilhoso, assim, né? Aí o pássaro vai passando de mão em mão e em cada pessoa que pega aquele pássaro, uma arranca uma pena, a outra torce o pescoço dele, cada um dá uma contribuição. Coloca uma tiara. E no final o pássaro, exatamente, o pássaro chega no final para a pessoa que decide, né, se aquele pássaro vai o pássaro não representa a ideia, pra quem não entendeu, né, mas é isso aí. A pessoa fala, não, agora tá lindo, porque todo mundo deu o seu pitaco. E eu acho que esse é o grande problema, sempre foi o grande problema, cara. Pessoas que não têm expertise numa área dando pitaco na área em que elas não têm expertise. Entendeu? E o problema não é nem o pitaco que a pessoa dá, porque todo mundo pode dar pitaco e deve, todo mundo tem direito a uma opinião. O problema é essa opinião valer mais do que a opinião de quem é técnico. Esse é o grande problema. No início dessa semana, eu assisti o novo trailer da Sony do universo do Homem-Aranha, que vai apresentar a história do Kraven, tá? O Kraven, né, pra quem conhece os quadrinhos, é um dos inimigos do Homem-Aranha e ele é o caçador. Ele não tem poderes, os poderes que ele tem, na verdade, são... Enfim, é bem interessante, ele é quase como uma mistura de Tarzan com... Enfim, com Batman. Com Wolverine, com Batman, com tudo junto ali mesmo. E ele é um vilão, né? Ele é declaradamente um vilão do universo do Homem-Aranha. Eu vi o trailer, assim, a Sony dá carta branca pra um filme maravilhoso como Spider-Verse, né? Mas ao mesmo tempo ela faz Venom, faz Morbius e agora vai fazer Kraven e vai cagar com um personagem novo porque tá só jogando ali um caça-níqueis. E isso me irrita profundamente, entendeu, cara? Cara, o trabalho de fazer bem feito é o mesmo trabalho de fazer um caça-níqueis mal feito. Então faz bem feito, cara. Qual o problema? Executivos. Cara, não digo nem a questão do trabalho, mas assim, eles têm o dinheiro, sabe? É tudo questão de pagar. E assim, um roteiro bom, né, custa dinheiro. Um roteiro ruim pra eles nesse nível, quando é um nível de Sony, de Marvel, custa o mesmo tanto do dinheiro, entendeu? Pra eles não faz diferença o valor que eles estão pagando. É simplesmente, sei lá, burrice, né? Não tem outra explicação para isso, porque eles têm total capacidade de fazer uma coisa bem feita. A gente sempre diz que a nossa limitação para fazer uma coisa bem feita, pelo menos no nosso mundo, na nossa realidade, sempre foi o dinheiro, né? Isso. Poxa, eu quero uma propaganda linda que tenha o Antônio Fagundes aparecendo na propaganda. Cara, não tem problema, é só pagar, né? Você quer que o Antônio Fagundes faça uma propaganda para sua loja de exportação de calçados, cara, não tem problema, ele paga faz, o cara. Pague, desde que você pagou. Deixa eu levantar uma hipótese aqui. A gente falou no outro episódio sobre velocidade, né? A gente falou sobre os jovens hoje também não têm tanta paciência. Essa também é uma questão muito positiva também, porque as coisas estão sempre mudando constantemente.
E dentro do que a gente está falando com relação a filmes, séries, roteiros propriamente, a gente tinha um outro tempo também antes, né? Parece que hoje você precisa ter uma produção desenfreada e eu preciso estar suprindo o tempo todo. Então, estava escutando uns programas esses dias que o pessoal falou, cara, eu já tô de saco cheio de super-herói. Porque a gente está super saturado disso, a gente não quer mais ver isso. E por que a gente não quer ver mais? Porque é uma coisa atrás da outra, cara. A Marvel não parou, teoricamente foi até bom que a Disney deu uma parada também em Star Wars, mas a gente tava, não, vamos fazer que isso aqui dá dinheiro. Ah, mas tá ruim, cara, não importa. Aí sai aquela bosta que foi solo e cara, praticamente todos os filmes da Star Wars. Eu vi um negócio que eu fiquei pensando depois, você teve lá o Mandalorian e depois você teve o livro de Boba Fett. Cara, o que fizeram com o Mandalorian, por que não fizeram isso com o Boba Fett? Por que a gente gostou tanto de Mandalorian? Cara, porque ele é o Boba Fett que a gente queria ver, entendeu? Além de visualmente ser aquilo, né? Inclusive isso que você tá falando traz bastante contribuição para isso que a gente tá contando, porque dentro da série do Mandalorian acontece 2 episódios desse nível. Boba Fett foi algo trazido para satisfazer fã. E isso não tá errado. O fã ele precisa estar mas é só pra isso, entendeu? Então, o fanservice integrado é maravilhoso. Como a gente viu no Spider-Verse e vê em vários locais também. Tem muita coisa boa que faz fanservice. Mas ali a gente percebe que é só caça-níqueis, né? E outra, por exemplo, a história do Mandalorian acaba ali na segunda temporada, no final, com o Luke levando o Grogu, né? Que o nosso Yodinha é o Grogu, pra treinar. Mano, mantém essa história. Não, cara. Eles ficaram desesperados, os executivos. Ficaram desesperados e falaram, cara, tem que trazer o Grogu de volta na terceira temporada do Mandalorian. Não era pra trazer. Cara. E aí você não tem tempo. Ficou uma merda. E você não tem esse tempo que eu falei que é o tempo de maturação e de validação mesmo. Cara, espera a pessoa sentir saudade, né? Traz e aí, na quarta temporada já melhor, com outra... né? Exato, exatamente. Então, assim, cara... Esse é um dos grandes motivos. Então, eu acho que até adicionando com isso que você falou no final sobre a questão de ter trazido, né, o Grogu de volta e ter sido uma coisa que não era pra ser, me pega muito esse negócio que o Buguno comentou parece que eles têm mania de fazer o hype, né, se exaurir completamente até o ponto que ele se torna irritante de você assistir, sabe? Então, assim, a gente tá em hype de filme de super-herói e eles começam a lançar, né, uma metralhadora de filmes que acaba chegando num certo ponto que você fala, que super-herói é esse, sabe? É o Tiranossauro Spider-Man, sabe? Então, assim, se repetem, eles começam a fazer cara? um monte, um atrás do outro, e você fala, cara, acabou todo aquele... Sabe, aquele sabor de você falar, nossa, cara, vem aí um próximo filme de super-herói, sabe? Você não tem mais isso. É mais ou menos isso que acontece quando você tem... quando chega no hype do zumbi. O hype do zumbi, de repente tudo é zumbi. Tudo é os Living Dead e não sei o que e tal, e começa a vir um filme atrás do outro. Agora tudo é AI tudo é inteligência artificial, entendeu? Então, tudo era multiverso, sabe? Então é como se fosse aquele negócio que a gente comenta, poxa, gente... Tem certas vezes que essa ideia do marketing, né, de você ir do que atrás do que realmente está vendendo, você começa a acabar fazendo esse tipo de coisa. Você começa a oferecer um monte de produto porcaria, lixo, sabe? Bosta. Olha, eu não posso dizer, mas eu vi alguns trailers. Vocês que são um pouco mais conhecidos, né, do mundo dos super-heróis vão poder me dizer, né? Isso fica pro Guedolino aí. Mas o que é aquele besouro azul? Cara... Pois é, né? Cara, olha, pois é, cara, né? aquilo ali pode ser uma grande surpresa ou uma grande porcaria. Olha, rapaz, pode ser uma eu grande tô surpresa. esperando que seja uma bela de uma porcaria. Que seja. Mas assim... eu tô nesse também. Pô, deixa eu pegar esse gancho, cara, porque assim... Respira fundo, né? É muito simples. Olha como que funciona a natureza. Olha pra natureza, tá? Quanto mais estímulos, menos efeitos. Se tudo é bom, nada é bom. E a raridade, ela é justamente algo que é original. Se tudo é igual, nada é original. E claro, existe a tentativa de dançar em cima do hype, né? Quando saiu Matrix, tudo virou Matrix, né? Agora que é Marvel, tudo quer ser Marvel. E cara, e a gente... Exatamente. O problema é que todo mundo assiste. A galera vai e dá ibope pra isso.
Só que aí começa, tudo satura. Agora streaming tá saturado, sabe? A saturação é algo que não precisa existir se a coisa for feita do jeito que deveria ser, né? Que é no ritmo certo. Deixa as pessoas... Vocês notaram que, por exemplo, as séries estão parando de fazer maratonada, tirando Netflix na maioria das vezes, né? Mas os outros streamings estão trazendo séries uma vez por semana, como era antigamente, porque justamente essa espera é saudável. Pra você degustar aquilo, pensar sobre aquilo, realmente entender se você gostou ou não e ficar na expectativa de algo novo. Aí aquilo, essa expectativa é que faz aquilo ser tão saboroso, sabe? Claro que foi quando trouxeram as séries com todos os capítulos publicados, era maravilhoso maratonar. Tem séries que são gostosas de maratonar, né? Só que fazendo isso o tempo inteiro, chega uma hora que ninguém mais maratona nada, né? E como a Netflix, por exemplo, lá ela tem um número que ela tem que cumprir, acaba não chegando lá, mas enfim. Acho que cara, foi que trouxe de volta, né? A HBO trouxe de volta. A entidade vai derrubar, cara, cuidado. Não, Netflix, exatamente. Mas a HBO trouxe de volta esse negócio de esperar, porque ela nunca parou com esse negócio. Porque a HBO com Game of Thrones, com The Last of Us, tudo, ela sempre deixava, não, só daqui uma semana. Com Westworld também. O que me parece também que acontece é o seguinte... Ligando ao que a gente falou sobre aquela questão do imediatismo que agora as pessoas têm, parece que muda de quando era antigamente, porque a gente vem de uma época que tinha desenhos ou outras coisas que tinha um horário determinado, né, para ocorrer, e a gente esperava por aquele momento de assistir. Por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, igual você comentou, o desenho... Dragon Ball, lembro que eu via então, assim, toda a saga, ele parava, ele continuava um pouquinho e voltava de novo. Aí ele vai fazer tudo de novo, a saga... um pouquinho mais e voltava de novo. Cara, isso é específico isso é específico das nossas televisões, né? Que ficavam repetindo infinitamente. Mas vocês lembram que a gente tinha esse negócio de você assistir algo e esperar pelo próximo. Você tinha que esperar, existia o período de maturação. E hoje parece que as pessoas, se ela não receber a temporada inteira numa sentada só, existe o risco dela perder o interesse pelo segundo episódio. Então eu acho que é mais ou menos isso que os streamings e todos esses outros, né, produtoras estão fazendo. Eles estão com medo das pessoas perderem o interesse, sabe? Então assim, se eu fizer um programa agora e lançar ele hoje e o próximo ser só semana que vem, eles devem pensar, eu posso perder muito espectador, entendeu? Pro próximo episódio. Sim. Então eles falam assim, é melhor eu jogar tudo de uma vez, porque a pessoa assiste no ódio. Então, mas a pessoa assiste no ódio. Que a pessoa pode assistir outras coisas e depois voltar nisso. Mas eu acho que esse que é o negócio. Olha só, se eu mostro lá pra você Last of Us, que vai passar hoje, e amanhã vai ter o Westworld, sei lá. Se eu me interessar mais por Westworld, pode ser que eu perca o interesse em Last of Us, e em vez de assistir os dois na próxima semana, eu posso assistir apenas Westworld. Então eu tô dando a oportunidade pra alguém melhor tomar a minha atenção. E eles não querem que isso aconteça, entendeu? Isso acontece. Sim. Eles não querem correr esse risco. Eles precisam fazer o seguinte, cara, assiste tudo de uma vez, eu preciso que você bata a quantidade de horas que eu exijo, né, pra uma produção, né, atender aqui no meu Netflix ou alguma coisa do tipo, e eu não posso dar espaço para que isso não aconteça. Então se eu deixar, fica pra semana que vem, pode ser que eu perca essa pessoa e eu não quero deixar isso acontecer. Cara, isso é uma patologia da nossa sociedade, né, cara? É uma patologia, isso é muito patológico, cara. Ver um negócio como é possível, eu acho esse exemplo maravilhoso, assim. Eu vou trazer, eu sei que vocês vão gostar disso que eu vou falar agora. Tanto é possível você trabalhar com raridades, que se você for lá eu puxei aqui na internet para lembrar mesmo, e realmente foi... O ano de 1999 foi o ano das originalidades no cinema. A gente teve Matrix, a gente teve A Espera de um Milagre, a gente teve Heróis Fora de Órbita, a gente teve Audition, O Mundo de Andy, a gente teve Magnolia com Tom Cruise, teve Beleza Americana. Foi muito bom, cara. A gente teve Quero Ser John Malkovich, a gente teve De Olhos Bem Fechados, a gente teve Três Reis, a gente teve O Sexto Sentido, a gente teve O Informante, a gente teve O Gigante de Ferro, animação maravilhosa, Clube da Luta, né, Bugu? Clube da Luta, com certeza. Clube da Luta. Bom. Cara, e vai. Cara, Snatch, se eu não me engano, Snatch não foi 99, né? Snatch foi 2000, não, né? Se eu não me engano, 99 é Hacking para 2000. um Sonho também, cara. E teve muita coisa. Também foi. 99, e sabe cara. O que é muito louco? Veja cada um desses filmes de 1999 e nenhum é igual ao outro. Nenhum.
Todos têm um roteiro original, todos têm atuações fantásticas, todos têm histórias narrativas fantásticas. Desfechos fodas. Desfechos fodas. Não, todos mas esses também- que eu citei aqui são nota 10, de 9 a 10, né? Variando ali Sim. na minha opinião. E, cara, cadê isso? Então, tem casos também que existe... É engraçado, não sei como funciona, mas já existiram no mesmo ano filmes com o mesmo roteiro. Que é a questão do Armageddon e o outro que eu esqueci o nome. Mas Impacto isso... Impacto Mas isso é profundo. uma jogada de marketing, cara. Isso daí é um estúdio É. tentando lançar um primeiro do que o outro. Se eu não me engano, é até um aquela ponto brincadeira. Interessante. Curiosidades. Se eu não me engano, eu li sobre isso. Parece que vazaram o roteiro do Armageddon. E a outra produtora, eu não lembro certinho quais eram elas, né? Mas a outra produtora falou, eles vão lançar esse filme e a gente precisa lançar antes. Se eu não me engano, o Impacto Profundo saiu antes do que o Armageddon. Entendeu? Simplesmente porque eles falaram, a gente precisa ganhar, né, a corrida espacial. Isso. A gente precisa ganhar Mas deles. eu acho isso saudável. Mas isso eu acho saudável, porque um tentando fazer melhor do que o outro. E os dois são filmes, cara, filmes Mas ainda assim que eles são entregam diferentes, o que se porque propõe. um meteu o K e o outro não, né, cara? Não, cara, um tem o Bruce Willis. Essa é a questão, cara. O outro tem o Esse Morgan negócio. Freeman de presidente, cara. Exatamente, de presidente, maravilhoso. Antes de Barack Obama, houve Morgan E tem Freeman, o cara. Frodo, meu irmão. E tem o Frodo andando de motinha, cara, subindo o morro, cara. Wood, exatamente. E apresenta o Elijah Wood, fantástico. Gente, e tem a segunda parte dessa questão, que a gente não entrou, olha só, a gente tá falando só da primeira parte. E a gente precisa falar também, gente, das ideias sensacionais que elas não têm, e as pessoas que não têm competência para executar esse tipo de ideia, né? Que é a questão de você ter uma premissa, ter uma ideia ótima e você não conseguir executá-la bem. No designer, isso acontece muito, na publicidade acontece muito também. Às vezes você tem uma ideia genial e a execução ela deixa a desejar, ela mata completamente a ideia, né? E quando a gente fala de execução, é produção mesmo, não só a direção, é a narrativa, direção, roteiro e por aí vai. E isso também faz parte do problema. Vocês lembram aí de alguma ideia, de algum filme que teve essa premissa que você falou, puta, esse filme tem uma ideia genial, mas o final é... né? A pessoa não conseguiu conduzir o filme até o final do jeito que deveria. Eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso, cara. Efeito borboleta. Eu acho o filme jura? eu acho a ideia do filme genial, cara, mas eu acho meio pastelão, assim, a resolução. Mas você não gostou do primeiro, pelo exemplo? Não, eu tô falando do primeiro, inclusive. Não, cara, pera aí. Os o primeiro outros é muito nem bom. existem, cara, tá? Por favor. Não, Vamos os deixar outros, claro cara, que só pelo amor existe de Deus. um efeito borboleta. O resto foram ovos que caíram na hora que você tava cozinhando, eles se quebraram e você só limpou e jogou fora. Exatamente. Por favor. Muito boa essa metáfora aí. Não, essa o analogia. efeito borboleta só existe um, Ashton Kutcher no seu auge ali, Isso, né? mas como eu falei, eu acho meio Mas- pastelão, eu acho meio bobo essa coisa de ele ficar voltando por causa do amor dele e cada hora Mas volta a cena de um jeito. da eu caixa acho- de correio é muito Cara, traumática, cara, né? Coração tem um filme peludo, isso aí, muito Bubu. melhor. Coração tem um filme- peludo, cara. Tem um filme que tem essa mesma premissa, que chama Questão de Tempo, cara, que é muito melhor. Genial. Esse muito filme melhor, é um cara. exemplo de um filme muito bem executado. Teoricamente não é a mesma coisa, né? Teoricamente Sim. não é a mesma coisa, né? É um filme excelente, cara, mas assim, ele fala sobre viagem no tempo, principalmente. Não é tanto uma coisa de você voltar e mudar, né, lá no futuro. Mas, pra mim, ele funciona da mesma maneira, cara. É uma ideia super simples e você, cara, se resolve muito bem. E eu tô fazendo essa comparação principalmente porque ele também tem esse tom meio de romance. Do cara de voltar, de estar com aquela mulher, que é aquela mulher que ele ama, entende? Tem uma premissa um pouco parecida com o Efeito Borboleta. Mas como eu falei, é bem pessoal, assim. Eu não acho que o filme é ruim, mas, cara, quando você pensa dessa maneira, você poderia tratar de outras formas. Aquele filme do Justin Timberlake, que ele vem de tempo. A premissa do filme é genial, cara. Genial. Que as Isso é pessoas genial. trocam o tempo e você fala, né? Tá bom. A execução ela vai bem até um momento, depois ela perde o ritmo. O Timberlake ele segura muito bem o filme até o final, porque eu acho ele um excelente ator, eu acho ele muito bom enquanto ator. Excelente talvez seja muito forte, mas ele é um muito bom ator. Ele é muito bom ator. Não, esse filme, Mas a são ideia, filmes a que- são premissa filmes do que filme... me lembro aqui, A cara. premissa do esse é um filme bom foi exemplo. genial, cara. Só que Genial, aquele negócio, genial. você pegou uma ideia maravilhosa e deu pra uma pessoa sem capacidade Põe de desenvolver ela, entendeu? Aí isso. ela se perde Quer ver um no caminho. Concordo contigo. Eu imagino uma ideia dessa na mão do Christopher Nolan, por exemplo. Eu sempre queria saber a opinião de vocês sobre Entende? o filme O Predestinado, cara. Eu queria. Acho que nunca perguntei.
Eu assisti esse filme? Nem sei se eu assisti esse filme. Acho que não. Esse é um dos filmes mais loucos que eu já vi na minha vida. O Predestinado é o do Ethan Hawke? É. Tá, aquele lá que ele pega a volta no tempo e ele pega ele mesmo. É maluquice atrás de maluquice. Eu assisti ele uma vez e eu não prestei muita atenção. Acho que eu tava cozinhando no começo ele tem acho que meia hora só de conversa de bar. É o começo do filme. Que é bem chato, mas é bom. Eu não sei, eu gosto desse filme, cara. Cara, depende. Esse negócio que você fala sobre... Não assisti esse, precisa assistir. Ó, esse filme essa questão que você fala sobre conversa de bar. Cara, tem um filme que eu acho que o nome é London, que é com o Jason Statham. E se não me engano, a maior parte do filme acontece numa festa, numa casa, e boa parte dele acontece dentro do banheiro, e ele é só de conversa, sabe? Eles contando histórias deles, situações que eles passaram e tal. Cara, e é um filme que flui muito legal. Tipo, pelo menos quando eu assisti, eu achei um filme bem, assim, interessante, sabe? Um filme que atende o que eu preciso atender. Mas em contrapartida, tem um filme brasileiro que foi com o saudoso Gianecchini e a Paola Oliveira. Eu acho esse filme genial. O Entre Lençóis. Cara, Entre Lençóis? Não, pera. A pior atuação que eu já vi na minha vida foram daquelas duas pessoas. Atores horríveis. O que eu ia falar é isso. A premissa do filme é ótima. A premissa do Eu não digo que a premissa é ótima, mas pode ser que a direção tenha sido ruim, mas o filme foi horrível de se assistir. Tipo, eu não tô falando nem da premissa ou etc, eu tô falando simplesmente do seguinte: eles executaram aquele filme de maneira tão monótona que a minha vontade era de cara, quebrar minha televisão quando eu assisti aqui. Foi entendeu? Ótimo você ter trazido esse exemplo. Deixa eu te dar um exemplo de um filme com uma premissa que poderia ser boring, assim como a premissa Entre Lençóis. Entre Lençóis é duas pessoas que se conhecem numa noite e resolvem passar a noite juntos no motel. Isso. E eles transam, né? Ficam juntos e eles começam a conversar. E aí o filme se passa nisso, ele passa a noite inteira eles conversando. Cara, a premissa é muito interessante, embora pareça monótona. Agora tu pega um outro filme, que é uma série, que é a trilogia do Before, que eu acho maravilhosa, que é com Ethan Hawke e a... Puta, esqueci o nome. A Julie Delpy. Com Ethan Hawke e a Julie Delpy, que é a trilogia do Before, que é Antes do Amanhecer, Antes do Sol se Pôr e Antes do Anoitecer. Dois jovens se encontram no trem indo para Paris e resolvem parar um dia numa cidade europeia. Eles se conhecem no trem, conversam, se interessam um pelo outro, tipo assim, pô, vamos passar, né, a gente pode passar hoje a noite toda aqui na cidade, conhecendo, jantando, etc e tal, e no outro dia de manhã cada um pega o seu trem e vai embora, né? Eu vou para os Estados Unidos, vou voltar para os Estados Unidos, você volta para Paris. E eles se apaixonam nessa noite. O filme todo é eles passeando pela cidade e conversando. É isso. E toda a trilogia é isso. E, gente, se vocês não assistiram esse filme, assistam esse filme, porque é maravilhoso, né? É uma trilogia com Ethan Hawke. Ethan Hawke e a Julie Delpy no segundo e no terceiro eles contribuem com roteiro e com produção, fica melhor ainda. E os três filmes se passam no intervalo de 10 anos. Eles combinaram no primeiro filme de se encontrar, e aí a gente sabe o que acontece se eles se encontraram ou não no segundo filme, porque eles se encontram de novo, entendeu? A gente sabe se ocorreu o encontro ou não e o que aquilo resultou na vida deles. E no terceiro filme é o resultado do segundo filme, 10 anos depois também. É genial. E é baseado numa história do diretor. O diretor conheceu uma pessoa numa viagem desse que ela fez, ele se apaixonou por essa pessoa e eles não queriam perder aquela experiência, então no final eles não trocaram telefone, nada. Eles combinaram de se encontrar naquela cidade dali a 6 meses, no mesmo local, no mesmo horário. E o diretor voltou e a pessoa não apareceu. E ele passou a vida inteira tentando entender o que aconteceu, né? É um filme, cara, excelente, muito bem executado, digno de prêmio mesmo. Inclusive, eu acho que até ganhou alguns prêmios. Assistam, a trilogia do Before. Mas deixa também a contribuição pra gente ir pro finaleiro aqui. Então, o Bruninho, respondendo a tua pergunta lá do início, que você perguntou, qual que é, né? Um exemplo de vocês. Cara, tudo que fizeram de Star Wars, tirando Rogue One e tirando o... Não tô falando de série, tô falando de filme, tá? Tirando Rogue One e... acho que só do Rogue One. Tudo que fizeram de Star Wars na trilogia nova. Tinha uma premissa fantástica com a Rey, né? Que era uma nova aspirante a Jedi. Poderiam ter desenvolvido aquilo de uma maneira maravilhosa, inclusive trazendo de volta Han Solo, Leia, toda uma relação ali pra desenvolver. E os caras conseguem cagar, mas cagar atrás de cagada, atrás de cagada, atrás de cagada.
Né, senhor J.J. Abrams e companhias? Olha, sério, shame on you, gente. Eu tô aqui só pra despejar esse meu ódio. E esse aqui. não era difícil, hein, cara? Esse não era difícil, né? Não Eles era quiseram difícil, errar, não precisava ter errado, cara. Pode falar, Lele. Então eu lembrei do nome do filme que eu gostaria de dizer que foi o motivo de eu ter escrito a pauta. Cara, é um filme da Netflix, tá? Com o Sam Worthington, né? Que seria um dos participou de um dos filmes do Terminator e tal. Chama-se The Titan. O filme, a sinopse dele, encurtadamente, é o seguinte: eles estão desenvolvendo os soldados, né, com uma mutação genética. Eles estão, né, fazendo alterações genéticas nos soldados para que eles possam ser desbravadores, né? Eles vão ser enviados para Lua, né, Titã. E eles vão tentar verificar se eles conseguem fazer que essa adaptação genética faça com que as pessoas tenham a possibilidade de viver na atmosfera de Titã. Então, parece que existe uma premissa de que o mundo, né, o nosso planeta Terra está meio que fadado ao... Super interessante. Né, ao fim. Interessante. Né? É interessante. A premissa é interessante. Então, tem toda uma questão do desenvolvimento. Tem a parte psicológica do que acontece com essas pessoas quando eles estão passando por essa evolução, né? Então eles começam a mudar a pele, eles começam a fazer respirar de maneira diferente, com atmosferas diferentes, né? Então tem todo um negócio. E o desenvolvimento dele é bem interessante, porque o cara tem a esposa, então tem toda aquela né, situação psicológica de o que isso acarreta, que ele vai para outro lugar, e ele começa a ter alterações de humor, é óbvio, é uma experiência, né? Ele começa a se tornar meio perigoso, e começa a acontecer um monte de coisa. E, cara, esse é um filme que, do nada, tipo, eles estão caminhando num negócio que você fala, poxa, é interessante, é um filme ruim, mas interessante. E, do nada, eles se perdem de uma maneira tão grotesca que você fala, cara, o que aconteceu? Sabe, assim, você fala, o quê? Aí, do nada... eu vi esse filme, Eles estão lá em Titã, agora. E o cara tá nadando num, que eu acho que é um rio de metano, porque se não me engano lá é tudo diferente, esse negócio da atmosfera. E ele tá lá nadando e é como se fosse, bom, eles foram pra Titã, tá, mas o que aconteceu? É como se fosse aquele negócio, eu fui levando a história, eu perdi, sei lá, 25 páginas do roteiro e continuei, sabe? Eu simplesmente falei, não, junta tudo aqui e termina de contar. É muito triste. Cara, horrível. Essa sensação é péssima. Eu vi esse então filme. Fica aqui a indicação, tá? Assistam o Titã. É muito ruim, cara. Assistam. É muito ruim. Excelente. Nossa, como é que é? Muito bom. Não recomendo. Não recomendo. É muito bom, não recomendo. Na verdade, isso daí, cara, é terrível. Assistam, né? Por favor. Compartilha aqui comigo sua opinião, vai que alguém faz essa isso, ótimo. Né? Assistam o Titã e compartilhem a opinião de vocês. Se vocês realmente aqui embaixo quiseram quebrar a televisão. Cara, eu tô tentando lembrar algum, não lembro não. Cara, agora assim, supetão. Só uns filmes ruins mesmo, que tinha toda uma saga pra, né, os que eu comentei antes, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, toda uma saga pra fazer, tudo escritinha, feitinha, era só tentar fazer algo bonito, man. Triste, né, cara? Triste. Acho que nunca vai rolar, acho que não tem alguém possível, vai nascer a pessoa que vai conseguir fazer aquilo, um live action. Nossa, assim, acho que é difícil. A maior parte dos filmes de super-herói que a gente vê, eles, a premissa dele, né, a base deles é a história em quadrinho que não deixa de ser a realidade, né? A gente tem praticamente a nossa realidade com algumas, né, alterações. Tem o super-herói, tem não sei o quê. E eu acho que isso fica um pouco mais fácil de você aplicar. Agora, esses animes, ele foi criado, né, na cultura japonesa, etc. E daí eles tentam fazer adaptação baseado na cultura ocidental. E você tenta misturar uma coisa com a outra e nem sempre funciona. Cara. Entendeu? Nem sempre funciona. Qual que é aquele filme dos kaijus lá, cara, que eu esqueci? É o Pacific Rim. Isso. Pacific Rim. Esse filme também é uma boa adaptação de umas coisas orientais que é bem feito, assim, cara. Eu acho bem legal. É bem ele tem o seu quesinho interessante. Ele é um pouco, né... como é que é o nome do anime? Me fugiu agora. Akira, né? O Evangelion? Tipo, isso. Evangelion. Desculpa, é Evangelion, né, cara? Desculpa. É mais Evangelho do que Akira. Akira, na verdade, não é tão ligado com esse negócio dos Evangelho robôs, você vê pelos Akira monstros e robôs e você fica depressivo pela história. Eu vou ver os monstros aqui brigar com os robôs. Ai, tô chorando.
Então, gente, com essas resoluções, elucubrações aqui finais, eu entro aqui no encerramento do programa. Agradeço a todos vocês aí que participaram, meus 3 amigos, los 3 amigos aí. Desejo a todos que ouviram aqui histórias melhores resolvidas e mais interessantes, missões impossíveis resolvidas também, e que a energia atômica seja melhor utilizada pelo mundo. Deixem aí seus arrobas, falem o que vocês quiserem aí, eu já deixei meu arroba aí no meio do programa, então... Boa noite aí a todo mundo. Boa noite não, cara, você não sabe que hora que a pessoa tá ouvindo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. E se você está no lado escuro da lua, sempre boa noite pra você. Mas é isso aí, quem quiser seguir lá, o @brnbrt.mov, né? E é isso aí, gente. Legal hoje. Quando a entidade permite que a gente trabalhe, a gente faz direitinho aqui. A gente grava um podcast direitinho, com qualidade. Mais ou menos, né? É isso aí. Na medida do possível, Então fica aí, Buga, o seu arroba. Meu arroba é Buguno Designer. Buguno Designer, estou lá. Não estou tanto, mas estou lá. Vai lá que eu converso. Me chama lá que eu respondo, é verdade. É verdade esse bilhete. Ele responde. Ele é assim. Isso. E o meu arroba, então, Cause Balbúrdia, como sempre. Sigam-nos. Sempre. Isso. Escute-nos. E é isso aí, gente. E é isso daí. É isso. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio com Oppenheimer.